É um prazer imenso estar aqui com vocês. E o que me interessa aqui nesse programa é apresentar um pouco a cidade de Livorno, na Itália, como um lugar, um catalisador para a formação do judaísmo que nós chamamos judaísmo hispano-português. E é muito interessante porque a Itália, a presença judaica na Itália é bem anterior à expulsão dos judeus que saíram da Península Ibérica, que nós chamamos sefarade, daí nós chamamos esses judeus, esse grupo específico de judeus, nós chamamos sefarditas ou sefaraditas, dependendo de como a gente se orienta para falar. A ideia dessa apresentação é uma apresentação sucinta, evidentemente, o material de pesquisa é muito maior daquele que eu vou apresentar aqui, mas que dá uma ideia para as pessoas que se interessam, os colegas que se interessam em buscar mais, a gente pode também mostrar outros elementos mais lá no final. E aí eu gostaria de começar mostrando o mapa, que é um mapa do mar Mediterrâneo e o Atlântico Norte. Muito importante esse Atlântico Norte, porque nós vamos encontrar cidades portuárias no Atlântico Norte extremamente importantes para a sobrevivência do judaísmo e do judaísmo hispano-português. Nós estamos falando aqui, na realidade, de locais, e vamos mostrar especificamente alguns locais, onde a presença judaica é bem anterior àquela da expulsão dos judeus da Península Ibérica. Como vocês estão vendo aqui, esse mapa é interessante porque ele coloca a Península Ibérica bastante forte, né, em relação aos outros, né? São mapas que são ideologicamente colocados de uma maneira a mostrar os diversos locais e uma relação de poder em relação ao Mediterrâneo em que esses locais têm. Aqui nós temos o Mediterrâneo e nós vamos encontrar aqui um campo imenso de negociação, né? Um lugar de negócios, né? Vamos dizer assim, e aonde grande parte desses judeus que saíram, que foram expulsos de Espanha e Portugal, que nós chamamos hoje assim, eles se estabeleceram em cidades e em locais que são locais portuários, né? São lugares de porto. Nós vamos ver, grande parte foram para o norte da África, que nós chamamos do Maghreb, né? Outros se estabeleceram nessa parte, né? Outros se estabeleceram nos Balcãs, na Itália e tanto no sul da Europa, se a gente pode e como nas cidades portuárias do Atlântico Norte, que nós conhecemos as mais importantes, são Antuérpia e Amsterdã. Essas são as principais cidades. E aí, né, nós vamos pensar em termos de commodities, quais seriam as principais commodities que faziam parte desse negócio. E uma questão que eu acho que vale a pena relacionar e colocar como sendo, né, o pivô de toda essa situação são as novas tecnologias. Então, nós estamos falando no início do século XVI, e nós vamos encontrar tecnologias bastante apropriadas, novas, né, relacionadas à navegação, mas também nós vamos encontrar em diferentes campos, novas tecnologias, como, por exemplo, a gráfica, a impressão e questões relacionadas aos diversos mercados, né? Por que o Mediterrâneo? Porque as principais cidades portuárias se encontram no Mediterrâneo. E era um impacto que, um pouco antes, ainda no século XV, a grande cidade, que nós costumamos chamar de Constantinopla, mas que nós vamos perceber hoje faz parte da Turquia, são cidades que comporam relações importantes com a maioria dos reinos ou das monarquias
que estavam em poder na Europa durante esse período, ou melhor, em poder nas cidades portuárias do Mediterrâneo. Nós vamos depois falar especificamente de duas monarquias. Então, novas tecnologias, cidades portuárias, monarquias bem específicas, que nós estamos falando, quando falamos da cidade de Livorno, nós vamos especificamente pensar nos grão-duques, que eram a situação de poder em toda a Península Itálica, né, que são lugares importantes tanto no mar no mar Mediterrâneo, como também no mar Adriático. Né? E aí, eu acho que é importante iniciar com uma outra temática para entender muito bem o que significa esse grupo de judeus que chegam nesses locais, que são locais importantíssimos para um entendimento mais amplo relacionado à Europa. Né? E aqui é interessante, eu estou colocando para vocês uma fotografia aérea do gueto de Veneza. Esse gueto de Veneza foi um dos primeiros guetos na Itália. A Itália vai ter vários tipos de gueto, mas vai existir e vai coexistir. Quer dizer, a chegada dos judeus hispanos portugueses, a chegada desses judeus vai provocar uma diferente administração e a criação de guetos na Itália. Então, nós estamos falando da Península Itálica, quer dizer, de várias cidades portuárias na Itália, e esse gueto de Veneza é um dos principais. Então, nós vamos falar especificamente dessa ideia de gueto e de como esses guetos eram constituídos nessas cidades. Né? Bom, Veneza, sob a dominação dos grão-duques, dos Médici, e que vão dominar politicamente toda essa região. Quer dizer, a Itália não estava ainda unificada como a Itália hoje. A Itália era um grupo, várias monarquias ou sistemas de ducados ou de duques que relacionavam e faziam as legislações para as cidades. Então, a ideia de cidade é muito importante na Itália e, sobretudo, cidades portuárias. Né? E o gueto eram lugares, esse gueto que nós estamos vendo aí, que é o gueto de Veneza, nós vamos encontrar dentro da cidade, né? Dentro da cidade de Veneza, um lugar específico. Evidentemente, vocês vão perceber que a Itália ela tem, e como outras cidades relacionadas sobretudo no norte, no Maghreb, no Maghreb também tinha essa ideia de gueto. No Marrocos, nós vamos chamar o gueto de Mellah, né? Era um lugar dentro da Medina, separada para a vida dos judeus marroquinos, né? Dentro de uma legislação específica da cidade, da Medina. Né? Essa cidade, a Medina, tinha uma legislação específica e cada uma delas a sua peculiaridade. Da mesma forma, a ideia de gueto vai ser transladada para a Itália, né? E vai ter o nome gueto, né? E vai colocar uma legislação específica. O gueto de Veneza era distinto do gueto, por exemplo, de Pádua. O gueto se bem que são cidades bem próximas, tanto Pádua como Veneza são muito próximas uma da outra, mas o gueto de Veneza tinha uma especificidade e o gueto de Pádua não tinha. Né? Significava, por exemplo, que esses locais, chamado gueto, tinham portões que abriam durante o dia para que os judeus pudessem sair, exercer suas profissões e voltar à noite e fechava.
e se fechava o gueto. Havia essa... Né? No caso, por exemplo, do gueto de Pádua, é muito interessante. Por quê? Porque Pádua é uma cidade da Itália, talvez a cidade onde tenha a universidade mais antiga da Itália. São 800 anos que a Universidade de Pádua existe. E aí é interessante, porque nos outros guetos, os judeus tinham que mais ou menos se converter ao catolicismo para poder exercer uma profissão de médico, para poder mesmo frequentar o curso de medicina. Em Pádua já não era necessário fazer esse tipo. Então, qualquer, com o próprio nome, podia frequentar a Faculdade de Medicina de Pádua, que eu acho que é uma das mais antigas da Europa, né? E nós vamos ter, na lista de vários nomes memoráveis da medicina em Pádua, nós vamos ter nomes de pessoas, dos judeus, envolvidos na formação da medicina em Pádua. Então, especificamente, bem rapidamente, eu quis mostrar para vocês a existência de diferentes entendimentos de gueto, certo? E aí, como nós vamos falar um pouco mais de Livorno, Livorno é uma cidade portuária, e essa cidade portuária não teve gueto. Os grão-duques não, Ferdinando I, Ferdinando II, não fizeram com que os judeus vivessem em guetos. Então, era uma cidade completamente aberta. Ainda se diz mais que a lei, né, livonesa, a lei de Livorno, favorecia bastante a presença de judeus, né, e a presença de pessoas relacionadas ao comércio, e relacionada ao comércio que eu vou chamar esse comércio de comércio intercultural, porque eram várias nações que participavam desse comércio. E o mais interessante é que esse comércio era também organizado de forma a ter as cidades mais importantes do mundo sefaradita envolvidas nela. Né? E aí a gente vai olhar um lado que é um outro elemento importante, que é o elemento dessa liberdade de culto. Né? Em quase todos os guetos, eu diria na Itália, todos podiam organizar a sua sinagoga. Aliás, era bem-vindo para que se tenha a sua própria sinagoga. Como também, no caso de Livorno, outras confissões religiosas receberão permissão para a criação da sua casa de culto, para a organização da sua igreja ou da sua mesquita, etc., etc. Então, havia essa liberdade. E essa liberdade está exatamente, da mesma forma como se constituiu a cidade de Amsterdã. Nesse slide, eu coloco 4 sinagogas. Essas sinagogas, elas iniciaram suas construções mais ou menos na mesma época. Nós vamos ter a primeira sinagoga aqui em Recife, essa aqui, que é a sinagoga Kahal Zu Israel, a partir de 1636. Nós vamos ter a de cima, que é a sinagoga de Livorno, que é um pouco mais antiga, mas mais ou menos nessa mesma época será construída. Aqui embaixo, a sinagoga Bevis Mark, no centro de Londres, hoje, exatamente no centro de Londres, que vai iniciar a construção na mesma época do que a sinagoga hispano-portuguesa de Amsterdã, que é essa de cima. Então, a sinagoga hispano-portuguesa de Amsterdã, a sinagoga hispano-portuguesa de Livorno, a sinagoga hispano-portuguesa de Recife, Kahal Zu Israel, e a sinagoga hispano-portuguesa de Londres, elas vão ter conexões entre elas, conexões importantes, e a grande parte dessas conexões são relacionadas a essa ideia
de negócio, o SNE de mercado intercultural, que eu venho denominando um pouco esse desenvolvimento dessa negociação de commodities bem específica. Evidentemente, se a gente pensar a Kahal Zu Israel, nós vamos ter o açúcar como sendo central na sua organização, não só de sinagoga, mas também na organização da administração. E nós vamos ter uma empresa importantíssima, que é a empresa das Companhias das Índias Ocidentais, que vai estar também no Mediterrâneo, em alguns lugares, e vai estar, sobretudo, no Atlântico Norte, na região de Amsterdã e Antuérpia, recebendo essas commodities que vinham de outros lugares. Tá? Então, é importantíssimo, né, perceber que a formação do judaísmo hispano-português está justamente nessas cidades portuárias que tiveram uma legislação bem específica relacionada à sua liberdade de expressão nas suas mais diversas situações. Estou falando dessas 4 principais sinagogas, mas no século XVII, no final do século XVII, início do século XVIII e também no final do século XVIII, nós vamos encontrar outras sinagogas também no Caribe, aqui no Caribe, do lado das Américas, ou do lado na própria Alemanha, como, por exemplo, Hamburgo, né, terá uma importante sinagoga hispano-portuguesa e que vai também liderar essa questão dessa mercantilização ou desse mercado intercultural nessa região. Tá? Evidentemente, eu posso ainda desenvolver um pouco mais esse assunto, mas vou passar para um outro assunto que interessa também aqui para nós nessa discussão. E aí, é uma questão importante. Por que Livorno se tornou central no desenvolvimento do judaísmo hispano-português ou do judaísmo sefaradita, não só no Mediterrâneo, mas no norte da África, na Europa Central e também nas Américas. E aí é uma curiosidade que eu coloco para vocês. Esses livros, são 5 livros que vocês estão vendo aí, né? São 5 livros que que veio do meu pai para mim, chegaram com meu avô, faziam parte do acervo de meu avô aqui no Brasil, na Amazônia. Portanto, a maioria do judaísmo marroquino, das pessoas que chegaram do Marrocos, encontram nesses sidurim, nesses livros de orações e na Torá, né, na Bíblia, impressa em Livorno, todos eles impressos em Livorno, o desenvolvimento de grande parte das suas especificidades como judaísmo. Nós vamos encontrar aí, nessa literatura produzida em Livorno, uma quantidade de informações, evidentemente, todas elas impressas. A Gráfica de Livorno, a casa de publicação em Livorno, que tem um nome bastante especial, que é um nome e uma marca, que é a marca de Livorno, ela vai aparecer em todos os sidurins desta época, não só no Mediterrâneo, nas Américas, na Europa Central e no norte da África, ou nos países que nós chamamos do Magreb. Isso é muito importante, porque essa gráfica, e aí é uma questão, eu vou citar o nome de uma autora que quando eu li, eu fiquei assim bastante interessado em conhecer e saber mais. Ela é uma historiadora, Francisca Bregoli, e ela faz impressionante um trabalho, não só de entender a distribuição desses livros produzidos em Livorno, mas também de entender como essas produções foram se desenvolvendo nas diversas partes dos locais. Né? Eu digo na Amazônia, quando eu falo na Amazônia,
a Amazônia está vinculada a Livorno? De uma certa forma, sim. Evidentemente, os judeus começaram a chegar na Amazônia no início do século XIX, mas já traziam consigo, né, grande parte dessa publicação. Logo que eu escrevi esse artigo sobre Livorno, eu recebi muitas informações de colegas que participaram dessa, que conheciam esses livros. Então, chegaram comigo e disseram: olha, Renato, meu avô tem esses livros e são exatamente produzidos em Livorno. E o mais interessante que esse artigo que eu circulei logo no início do ano chegou na sinagoga hispano-portuguesa de Montreal. E eu recebi um e-mail de um colega meu, professor também, professor Jim, em que me dizia: olha, o meu Sidur foi impresso em Livorno, mas, na realidade, ele veio na bagagem da Turquia, quer dizer, do lado bastante interessante. E aí, nesse próximo slide que vocês vão ver, ele me manda exatamente a capa do texto aonde ele me mandou para dizer: olha, esse também foi produzido em Livorno, mas, na realidade, ele veio de Bagdá, né? Como outros amigos meus que estavam em Oslo, que mandaram fotografias também dos sidurins produzidos em Livorno, que hoje são guardados assim como se fosse uma relíquia, tal como eu guardo os meus, né? Eles são guardados, né? Então, a produção gráfica, né, do judaísmo, do judaísmo hispano-português, ela vai ser extremamente importante, porque essa gráfica de Livorno ela vai manter, né, não só os cultos, né, manter os serviços religiosos nessas sinagogas que eu falei antes, ou em outras sinagogas, mas que vão manter o desenvolvimento de um judaísmo hispano-português, né, através da... O texto e os livros da Francesca Bregoli todos eles, né, serão importantíssimos para que a gente possa entender o desenvolvimento dessa gráfica e a penetração dessa gráfica, dessa produção literária judaica, né, em toda essa região que nós estamos falando aqui, tanto do Mediterrâneo como do Atlântico Norte, e, neste caso bem específico da gráfica, nós estamos falando do outro lado do Atlântico, fenomenal de entender como esses judeus, né, conseguiram manter essa estrutura, uma estrutura forte, né, bem organizada, de realizar não só o comércio, mas também de se comunicar ou de se realizar em diferentes situações, portanto, em diferentes situações de leis distintas, né, onde se colocava na Inglaterra, em Amsterdã, na Itália, no Brasil, né, e essa realidade sendo colocada, né? Isso teve uma grande influência dessa ideia de liberdade de culto, ou ideia de liberdade, ou, como também em Amsterdã se fala, do judeu público, da possibilidade de estar publicamente voltado. Só para dizer que a ideia de entender o judaísmo como religião, ela também é recente, porque o judaísmo, com as suas práticas, né, milenares, né, sempre esteve voltada para para si, né, para o próprio desenvolvimento desse judaísmo, mas também relacionado com a Torá e relacionado com a tradição cultural dos diversos povos com os quais o judaísmo se encontram até hoje, né? São mais de 2.000 anos, onde a presença judaica ela está praticamente em todos os continentes de uma maneira bastante ativa. Mas a ideia da religião judaica, ou a ideia do judaísmo como religião, ela surge não
por essas distintas tradições, mas ela surge justamente pelo processo inquisitório, ou ela surge justamente nos pogroms de conversão em massa. Então, aí a ideia de religião judaica é vista, inclusive a formação e a organização dessa ideia de religião judaica, ela é produzida, e ela vai ser produzida até no início do século, até o final do século XVIII, ela vai ser produzida, no século XIX, ela vai ser produzida justamente por parte dos inquisitores, que vão elaborar manuais de como identificar os judeus, né? Ou como identificar a religião judaica. Então, eu costumo dizer, tanto para os meus alunos, como para em palestras que eu sou convidado a ministrar, é que a ideia de religião judaica ela nasce não pelos próprios judeus ou pela própria tradição, mas ela nasce exatamente né, pelo processo inquisitorial na Europa. Então, isso é muito importante para a gente possa entender, porque quando se tem uma gráfica em Livorno, e que a gráfica em Livorno produz, né, os Sidur, todos os Sidurins, em hebraico, e os comentários também em hebraico, é fascinante. É fascinante porque isso molda, né, um nussar, uma tradição que, além de ser uma tradição cultural, é também uma tradição relacionada ao entendimento da Torá. Okay? Então, voltando, só recapitulando uma questão anterior, os judeus estão na Itália antes mesmo da saída dos judeus hispanos portugueses ou dos judeus da Península Ibérica, da expulsão dos judeus da Península Ibérica. Já existiam judeus, né? E aqui eu vou tentar, né, olhar essa parte da Itália de uma maneira assim bem importante hoje, evidentemente relacionada àquela ideia de mercado intercultural, relacionada a essa ideia da formação de um judaísmo hispano-português, de um judaísmo sefaradita bem específico, né, e relacionado também a certas personalidades comerciais e que estiveram presentes em Livorno. Quer dizer, a partir de Livorno surge, né, essas personalidades. E eu selecionei 3 personalidades, né, porque tem várias, né? Eu posso citar outras tantas, mas para efeito dessa apresentação e de criar para vocês uma vontade de buscar mais, eu selecionei 3 personagens importantes, né? E o primeiro deles, eu acho que a maioria dos judeus sefaraditas conhecem. Eu não tenho uma imagem dele, apesar de ter visto várias imagens dele, mas é um rabino. É um rabino que nasceu numa cidadezinha chamada Salé, no norte da África, portanto, no Marrocos, numa cidadezinha bem colada à cidade de Rabat, e esse judeu esteve em Lisboa, saiu do Marrocos em direção a Livorno. Evidentemente, né, tem uma história belíssima, não vou entrar em todos os detalhes, mas ele chega em Livorno e passa em Livorno bastante tempo e tenta elaborar. O nome dele, que nós conhecemos, é Haim Abenatar, conhecido como Haim Hakadosh, que é um personagem bastante importante, não só da produção, ele tem escritos fantásticos sobre a Torá, e, evidentemente, a partir de uma perspectiva cabalística, que eu acho que talvez ela é extremamente originais. A maioria dos textos que ele produziu a partir dos anos de 1750. Aliás, ele vai para Jerusalém, onde ele cria também uma yeshivá em Jerusalém, e, infelizmente, falece ainda bastante jovem em Jerusalém. E essa é a sepultura dele, que é bastante visitada hoje e que se encontra no Monte das Oliveiras, em Jerusalém, né? Vale a pena entender essa viagem, porque Livorno ele sai de Salé. Salé também era uma cidade importante, portuária, no Mediterrâneo,
e vai para Livorno e depois chega a Jerusalém, levando vários, com eles viajava muitos outros discípulos importantíssimos para. O outro personagem que eu vou colocar aqui para vocês nasceu em Livorno. Ele nasceu em Livorno e é um personagem fundamental para a gente entender a relação não só de Livorno com Amsterdã, ou não só Livorno com Londres, ou com outras cidades. Né? Ele é um dos personagens bastante importantes na formação do judaísmo inglês, que a gente podemos chamar assim, do judaísmo hispano-português na Inglaterra, em Livorno e em outros lugares. Isso ele é conhecido como Montefiore, né? E foi um Sir, né? Ele participou da monarquia e muito amigo também da Rainha Vitória. Então, nós vamos encontrar nesses personagens pessoas que são importantíssimas para a relação desse comércio intercultural, né? É um comércio em que se faz entre os outros, mas entre si mesmo, né? Porque são todos sefaraditas, né? E a expansão dessa realidade hispano-portuguesa que vai sendo desenvolvida, né, na minha pesquisa a partir da cidade de Livorno. Né? Então, Montefiore será importantíssimo, né, na lembrança. Então, eu tenho um conhecido rabino, um rabino Shalom Morris, que é especialista, né, e eu tive a oportunidade de visitá-lo em Londres, e é onde também eu vi alguns dessas imagens de Montefiore na sinagoga Bevis Mark, em Londres. Né? E o terceiro e último personagem que eu vou falar aqui é de Livorno, né? É um personagem, evidentemente, bastante ligado à minha família, porque tem um dos meus nomes, quer dizer, é um Atias. E nós sabemos, a partir de várias pesquisas, principalmente da Enciclopédia Judaica, que os Atias todos estavam em Córdoba, e que, a partir de Córdoba, há uma dispersão de todos os Atias. Não vou entrar em todos os nomes, mas esse Atias em Livorno, tem outros 4 Atias que vão estar também em Livorno, que vão fazer parte também dessa rede de negócios, que depois, eventualmente, a gente poderia falar, não sei, talvez não dê tempo aqui, mas essa era a casa de Josafá, ou Yosef Atias, em Livorno, até os anos 50, era uma grande casa, imensa casa, com um jardim bastante grande, e foi, evidentemente, logo depois da guerra, foi demolida e foi construída onde vocês veem essa seta vermelha, era o lugar onde se encontrava essa vila, né, essa imensa casa desse comerciante e com uma influência bastante grande em toda Livorno, que foi demolida, que deu lugar a esse prédio, e a praça, então, ela se tornou uma praça hoje bastante utilizada em todos os sentidos na vida pública na cidade de Livorno, com uma urbanização, com a urbanização de Livorno, ela se torna uma praça importante, porque no subsolo dessa praça está um grande estacionamento, o que é muito importante para toda a cidade. E a praça chama-se Atias, né? A praça chama Atias, e foi na época que eu estava na Itália, nesse momento, achei muito interessante e resolvi também visitar essa praça que tem o nome da nossa família. Bom, evidentemente, são flashes, ao mesmo tempo com um conteúdo não só histórico, né, mas um conteúdo de uma literatura tentando desenvolver, né, o que significa ou o que significou Livorno
de uma formação do judaísmo sefaradita e, sobretudo, a formação de um mercado intercultural. Né? E eu aqui vou deixando vocês, né, nessa apresentação, buscando, né, e quem sabe depois vocês podem ver através, né, que vai sair aí embaixo, o meu e-mail, e aí a gente pode intercambiar, trocar ideias. Né? Então, eu queria agradecer e espero que vocês tenham gostado.